esta live ela tem o objetivo de trazer para a classe trabalhadora brasileira um pouco da situação que está sendo vivida pela classe trabalhadora, né? E que é muito importante esse debate. A polêmica hoje é muito grande, é uma polêmica da esquerda contra a direita, ultradireita, e há também uma polêmica dentro da esquerda, né? Então, ou seja, como todas as guerras, é um processo que está dividindo opiniões. E nós trouxemos aqui duas figuras importantes dessa questão da Palestina, que estudam o tema na região, estudam o processo e que podem trazer para nós toda uma discussão histórica. A gente não pode achar que esse conflito começou agora com o ataque que Hamas fez para o Estado de Israel. Esse conflito tem um histórico. Se a gente não conhecer esse histórico, a impressão que dá é que começou agora e aí fica muito simplificado e, obviamente, nós vamos ter um julgamento errado. Então, entender a história é muito importante, né? E por isso trouxemos duas pessoas que estudam o tema, que conhecem o tema, que são de origens, inclusive, daquela região. A Soraya é jornalista e é de origem palestina, e o professor José, ele é de origem judaica, e ambos estudam bastante sobre o tema e vão trazer para nós o histórico, explicando todo esse processo que está acontecendo não de agora, mas o que vem acontecendo e que, digamos, chegou a esse ponto agora, né? Então, vamos lá, começar com o professor José Velmovic. Professor, seja bem-vindo, e a palavra é sua aí para nos engrandecer. Seu som está fechado, professor. Boa noite, Wilson. Obrigado pelo convite. Boa noite, Soraya. Eu acho que essa questão realmente é decisiva para entender a realidade mundial. Então, é muito importante que a Conlutas esteja abrindo o seu espaço para que todos ativistas e pessoas interessadas possam avançar e ter base para tomar uma posição. Então, eu queria começar exatamente desse ponto que já colocou o Wilson na abertura, de que o que nós temos visto na mídia, e outro dia eu conversava com a Soraya sobre isso, uma espécie de tempestade de fake news, notícias distorcidas, versões, inclusive de versões e de imagens, né? Só se passa o que a grande maioria da mídia, extremamente grande maioria da mídia quer, e se foca na questão de se, por exemplo, eu vou tocar nisso depois, se houve um atentado terrorista ou não do Hamas contra Israel, e ninguém sabe, parece assim que de repente um grupo de gente satânica, demonizada, né, representada na ideia deles como sendo Hamas, resolveu atacar civis, etc, etc. E sem entender um mínimo do que está por trás dessa história, sem entender as raízes do conflito árabe-palestino com o Estado de Israel, primeiro a questão, não se trata de... não se vê a imagem de conjunto, não se entende nada. Primeira questão, não se trata de uma... O que fala a mídia? Guerra a Hamas e Israel. Não, existe uma guerra de Israel contra os palestinos como um povo de conjunto, desde a sua fundação. Essa é a primeira questão. Nós estamos num capítulo, um episódio de uma guerra que dura, como mínimo, 75 anos, como mínimo, porque já vinha se preparando antes da Nakba, né, da expulsão e da limpeza étnica do território da Palestina para a fundação do Estado de Israel
em 1948, né? Quando se proclama a independência. Bom, aí eu não vou entrar em todos os detalhes, que depois o Corica Soraya pode, inclusive, desenvolver mais isso, mas à medida que o Estado de Israel foi fundado sobre a base de uma limpeza étnica, o que significa limpeza étnica? Expulsar uma população originária daquele Estado, daquela situação, daquele território, para que outra nacionalidade, outro povo tome seu lugar. Isso não se faz sem uma violenta guerra. Por exemplo, a Nakba significou a expulsão de 750 mil palestinos, todos famílias e comunidades inteiras, inclusive com a utilização já que estamos falando do terrorismo, né? Com a utilização de uma matança de aldeias inteiras para criar medo nas outras, que é o famoso episódio de Der e Yassin, encabeçado pelo mentor político, pelo fundador ou um dos mentores políticos do atual primeiro-ministro Netanyahu, do grupo terrorista Irgun, né, que entrou na aldeia para matar todos os árabes. Tão simples quanto isso. Isso, claro, criou uma onda de medo enorme e a fuga de muita gente. E depois, não vai dar para entrar em todos os detalhes, há uma série de guerras, não só contra seus vizinhos, contra o Egito, contra a Síria, contra o Líbano, enfim, Iraque. Uma guerra, inclusive, que é feita para ajudar a Inglaterra, em 56, como uma espécie de peão do imperialismo inglês e francês para expulsar o Egito, que havia tomado o canal de Suez, dos imperialistas. Israel manda suas tropas para lá, contente em cumprir essa tarefa de cão de guarda, né, do imperialismo inglês e francês. Depois a Guerra dos 6 Dias. Bom, como resultado da Guerra dos 6 Dias, ou 7 dias, como alguns dizem, em 1967, Israel avançou sobre o resto. Israel tinha ficado, logo depois da Nakba, com mais da metade, ao contrário do que estava inclusive escrito na própria declaração da própria partilha equivocada que a ONU fez, obrigando os palestinos a deixarem parte das suas terras, boa parte das suas terras para os judeus colonos. E Israel avançou mais, avançou para o que tinha ficado sobrando, para os menos de 30% que tinham sobrado ainda sob governos árabes, no caso a Jordânia e o Egito, que são justamente a faixa de Gaza, que tinha ficado sob o controle do Egito, e a Cisjordânia, que era, nesse momento, sob o governo do Reino da Jordânia. E puseram só que ao fazer isso, eles tinham um pequeno detalhe. Como o Estado de Israel era um Estado para os judeus, com a concepção étnica, racista, de que só os judeus podiam viver ali, né? Por quê? Para manter uma maioria judaica, portanto, um Estado etnicamente puro, né? Eles tinham um problema com essa incorporação. Porque juntando-se aos palestinos que ainda ficaram no território de 48, né? Essa inclusão de Cisjordânia e Gaza levaria a um problema seríssimo de número de habitantes. Se eles fossem incorporados como pessoas de Israel e tivesse qualquer votação democrática, seria impossível garantir uma maioria dos sionistas. Uma razão muito simples, eles iam ter apenas metade, e na perspectiva cada vez menos, que a taxa de natalidade, inclusive, dos palestinos era maior. Então, o que fizeram os governos sucessivos a partir de 67 de Israel? Criaram, estabeleceram uma zona de ocupação em 67. Significa que nós estamos há 56 anos sobre esse regime para toda a geração de palestinos que já tinha sido expulsa, boa parte dela, tanto do território de 48 quanto das terras vizinhas. São colocados dentro, mas com territórios ocupados. Com desculpa, inclusive, como não havia um Estado palestino, né?
eles teriam que estar mantidos à parte. Bom, então se cria um regime de apartheid. Para vocês terem uma ideia, ou seja, o Estado era dos judeus e quem não era judeu não tinha direitos, tão simples quanto isso. Ou a grande maioria deles não tinha direitos. E os que estavam no território de 48 eram cidadãos de segunda classe, ainda por cima. Agora, em 2018, inclusive, para formalizar isso, o parlamento israelense, que se chama Knesset, votou uma lei do Estado-nação que proíbe qualquer outra autodeterminação que não seja judaica. Ou seja, proíbe aos palestinos que ainda estão nesse território de se virar um Estado. Então, a perspectiva é se tornar um território ocupado. Obviamente, isso tinha que criar, imaginem vocês, 75 anos da Nakba e 56 anos de ocupação militar na Cisjordânia e em Gaza. Isso criou uma resistência, uma raiva, um sentimento de revolta que percorreu todos esses anos e foi se expressando já não mais em guerras de Israel com os vizinhos, mas em guerra de Israel contra os palestinos que estavam aí, que resistiam. Muito parecido ao que foi feito pelos imperialismos europeus em terras tanto da África quanto da Ásia, né? E que geraram as famosas revoltas e revoluções anticoloniais de todo o continente, de boa parte do continente asiático, de boa parte do continente africano, né? Nos anos 60, 70, nos anos 80, né? De Angola contra Portugal, antes um pouco da Índia contra a Inglaterra, etc. Só que essa revolta teve como resposta do sionismo um aperto em vez de servir para digamos, para que eles tivessem uma política efetiva de desapertar e permitir algum tipo de autonomia real, não. Continua até hoje, cada vez mais, aumentando as características nefastas da ocupação. A faixa de Gaza, por exemplo, depois de várias revoltas, que obrigaram, inclusive, o Ariel Sharon, o antecessor do Netanyahu, a tirar colonos judaicos que estavam lá, virou uma pequena área, uma pequena região cercada por todos os lados. Não tem saída. É uma prisão a céu aberto, melhor dizendo, é um campo de concentração a céu aberto. As pessoas só podem sair se tiver um cartãozinho, passar por um controle militar e voltar se tiver um controle militar, etc. Né? E na Cisjordânia é uma coisa parecida a outro sistema, mas que dá no mesmo resultado, que são baseado no modelo sul-africano da época do Apartheid, em que eles deixavam que algumas comunidades se transformassem em uma espécie de pequenos países à parte, são os bantustões. Mas entre os bantustões, os brancos da África do Sul que governavam o país, e que com o regime de Apartheid, não davam direito deles se comunicarem entre si, não podiam formar uma unidade. Né? Então, cada bantustão era subordinado ao tema central. Na Cisjordânia é a mesma coisa e cada vez pior. Incluindo aí a cidade, porque Jerusalém Oriental, Jerusalém era uma cidade majoritariamente árabe em 48. E mesmo depois da Nakba, tinha uma parte importante, mais da metade, etc. E eles pioraram todas as condições na Jerusalém, continuaram expulsando famílias, e chegaram ao ponto de atacar os cultos religiosos muçulmanos, porque em Jerusalém estão as principais referências do judaísmo, do cristianismo, e uma referência fundamental da religião muçulmana, que é a Mesquita de Al-Aqsa. Então eles fazem humilhações, perseguem árabes, até cristãos, hein? Mas fundamentalmente os árabes muçulmanos. Bom, o que aconteceu no último período para ir dando um pulo? O Gaza ficou, como eu disse, a partir de 77, Gaza e Cisjordânia passaram a ser um problema para os judeus, para os sionistas, melhor dizendo, para o Estado de Israel. Qual foi a solução que eles, a princípio, pensaram? Mantemos esse pessoal aí, como eles não têm onde conseguir trabalho, nós vamos permitir que uma parte deles trabalhe, seja no território de 48, seja no território de 67,
com cartões e tal. Vai ser um trabalho praticamente escravo, porque os caras não têm cidadania. Se você não tem cidadania, como é que você vai lutar por direito trabalhista? Se não tem cidadania, como é que você vai votar? Você não vota, você não tem direito trabalhista, está submetido ao que as empresas israelenses espertas, né, te usam. Mesma coisa para Gaza, até em menor escala, mas também Gaza foi feito isso. Mas com o passar do tempo, e à medida que essas duas regiões foram tendo revoltas, as duas intifadas, da final da década de 80 e a de 2000, começou a ficar complicado, ou começou a ficar não tão interessante essa situação somente de escravidão, por incrível que pareça. Continuaram lá, com algum outro podendo trabalhar, tendo que passar por uma revista humilhante para passar de região para região da Cisjordânia, assim como o Gaza. Mas, no último período, e isso corresponde também a um ascenso da ultradireita israelense mais retrógrada, que, na verdade, ela é uma ultradireita que é herdeira do fascismo. Havia uma ala sionista fascista nos anos 40, né, quando houve a Nakba. Ela conviveu. A outra ala, que se dizia socialista, mas não podia ser socialista, porque quem defende o Estado de um povo só contra o outro não pode ser socialista. O socialismo é a possibilidade de coletivamente ter uma vida em comum, de todos trabalharmos em prol do bem de todos os trabalhadores, etc. Isso não é socialismo, mas se dizia socialista. Agora, havia um outro setor que era mais direto, desde aquela época, que era o chamado Likud, que tinha essa milícia que eu já citei, o Irgun, que foi responsável pelo massacre de Deir Yassin em 48. Esse pessoal foi crescendo dentro eles primeiro eram uma minoria, né? O outro discurso tinha mais respaldo. Mas a partir de 67, 68, 69, e particularmente nos anos 80, como esse modelo foi ficando inviável, eles foram crescendo. E inclusive nos últimos anos, nos últimos 20 anos, a extrema-direita, cujo símbolo maior é o Likud, há outras organizações, né, que fazem uma coalizão, foi ficando maioria. O Netanyahu é o maior símbolo disso. Talvez é o primeiro-ministro que mais tempo ficou em Israel no poder, com idas e vindas, com problemas, etc., mas ficou. Qual é a política que ele está mostrando agora no último período? Não basta já o campo de concentração a céu aberto, que é Gaza. Não basta já que a Cisjordânia seja uma espécie de labirinto de grupo, de pequenas cidades agrupadas. Ele quer agora acabar a limpeza étnica, ou, se não a expulsão, o extermínio dos árabes palestinos em toda a Palestina histórica. Então, o que eles estão fazendo agora? Frente à resistência palestina, eles estão tomando uma solução semelhante. Vejam só, bom, eles são fascistas de origem, né? Ao que o nazismo fez com os judeus na Polônia. Bom, quando chegaram na Polônia, os nazistas, que eram antissemitas, queriam destruir o povo judeu, né? Organizaram primeiro um bairro na capital Varsóvia para juntar todos os judeus da Polônia. Deu mais ou menos 400 mil, né? Um pequeno bairro, todo cercado, lembra muito Gaza, todo cercado, né? Para poder controlá-los e que ninguém pudesse entrar e sair, a não ser os que fossem autorizados pelo responsável nazista daquela região. E com uma prisão, com guardas armados à entrada. Só que isso foi em 1939, quando a Polônia foi invadida na verdade, quando começou a Segunda Guerra, quando a Polônia foi invadida pelo exército nazista alemão. Em 42, Hitler resolveu mudar de política. Em vez de manter os campos de concentração, que utilizavam o trabalho escravo, né? Tem vários filmes mostrando isso, né? As pessoas podiam trabalhar fora, ganhavam uma miséria, tinham aquele cartão também,
né? Podiam entrar e sair só para aqueles empregos que os nazistas permitiam, né? Emprego entre aspas, né? Mas eles começaram a achar que isso não era o suficiente, eles teriam que passar para o extermínio. Foi chamado pelos próprios nazistas de a solução final. E eles então, foi aí que eles construíram os famosos campos de concentração para matar as câmaras de gás, né? Auschwitz, Treblinka e outros campos, onde eles simplesmente passaram a assassinar o povo judeu que estava sob seu controle. Aí o gueto de Varsóvia, depois de 2 anos desse tipo de coisa, se levantou em 1943. Aí nesse momento só tinham mais ou menos 80 mil, mas a juventude mais combativa se organizou e, apesar de toda a diferença, botou em xeque os nazistas por uns 30 dias. Eles sabiam que não tinha chance, mas era melhor isso do que ir para a morte sem mais. Bom, o que está acontecendo em Gaza hoje, com a política atual do governo Netanyahu, é justamente ir para esse tipo de solução. Eles estão partindo para o extermínio. Para isso é fundamental que todos nós e os ativistas do mundo inteiro percebam que esse processo é um processo de extermínio de um povo, é um genocídio da nossa. Nós estamos assistindo, em pleno século XXI, um Estado poderoso, como é hoje Israel militarmente, com o apoio do imperialismo americano, do imperialismo europeu, da União Europeia, a preparar o extermínio de um povo. E o discurso que eles fazem para isso é que o Hamas é terrorista e... Bom, a prova, já falei que a prova que não é uma guerra entre o Hamas é o fato de que eles fazem uma coisa... Na Cisjordânia, nesses últimos 7 dias, que vão de sábado passado até sábado, esse último sábado, morreram 55 palestinos que não eram do Hamas. Civis que foram assassinados, ou em geral pelos colonos, que são fascistas, né? São judeus que vão morar lá, mas que têm ódio aos árabes, que falam morte aos árabes, e com apoio ou tolerância do exército, que também patrulha lá para permitir que os colonos façam isso. E o governo de Israel de hoje tem, inclusive, um representante desses colonos, abertamente fascista, na segurança nacional, que é o Ben-Gvir. Então, vocês vejam, hoje o que nós temos é um sionismo nazifascista, que está ameaçando hoje. Então, como é que pode se falar, como é que pode se discutir, como se está discutindo, que todo o problema começou com Hamas, que são terroristas? Primeiro, como eu estou, Wilson? 19 minutos. Ótimo. Vou encerrando. Em primeiro lugar, todas as grandes rebeliões coloniais contra o imperialismo europeu, contra o imperialismo americano, não tiveram outra saída senão fazer a luta armada. Aliás, até a ONU diz que é legítima a luta armada, a resistência armada, quando você tem um Estado colonial que não te dá direitos, que é o caso dos palestinos hoje, em primeiro lugar. Em segundo lugar, assim como na Argélia, na época da luta pela libertação nacional dos anos 60, 50 e 60, a Frente de Libertação Nacional teve que resistir frente aos imperialistas franceses, assim como na Indochina também teve que resistir, primeiro aos franceses, né? O Viet Minh, a Frente de Libertação Nacional do Vietnã, e depois contra os americanos na famosa Guerra do Vietnã, só tinha um jeito de resistir, que era a luta armada. Porque os caras tinham um exército de 500 mil ali. Então, frente a isso, o que nós temos que ver? Que pensar que frente a um governo nazifascista sionista, que está hoje em plena preparação, não, já está aplicando um genocídio em Gaza, e que vem aplicando um genocídio lento há décadas, não basta você... É muito importante fazer atividades políticas contra, e somos a favor de todas, temos que ser a favor de todas. Por exemplo, é muito importante o BDS, o movimento de boicote aos investimentos semelhantes ao que foi feito na África do Sul do Apartheid. Muito importante. Muito importante toda iniciativa que venha a unir os palestinos e os judeus que entendem isso e que possam... em Israel é uma minoria pequena, muito mínima,
Mas sem ação direta, como fizeram na Argélia, como fizeram na África inteira, como fizeram no Vietnã, na Índia antes, é muito difícil que tenha êxito a luta contra esse Estado poderoso com o governo nazifascista. Então, a primeira coisa que nós temos que dizer é que a resistência palestina tem direito a pegar em arma e tal. E que, na verdade, o que tá pegando para os colonizadores, para o Estado colonizador de Israel, é que eles tiveram um sucesso importante no início. Que foi... Pessoal, eles dão importância ao problema que eles atacaram os aldeias e tal, mas o importante foi o seguinte, eles romperam as cercas de Gaza, passaram por cima de um bloqueio que é promovido no nível mundial com uma coisa perfeita. Ora, esses... isso mostrou, inclusive, as falhas, não só da inteligência de Israel, mas as falhas do exército de Israel. Como é desgastante um exército de ocupação ficar décadas, né? Começa a ter falhas gritantes e esgotamento. Agora, se é um governo desse tipo, se não basta só a diálogo, a iniciativa de paz, como fazer a paz com um Estado que faz isso? Só lutando, não tem jeito. Segundo, a solução dos dois Estados, que foi trabalhada desde a partilha, que a ONU sempre trabalhou, está completamente inviável. Muitos dos seus propositores já desistiram dessa ideia, porque do jeito que está coalhada, a Cisjordânia não tem como fazer, nem sequer uma partilha mínima, como propunham os americanos. Então, estamos diante da necessidade da resistência. E era importante, para finalizar, eu queria chamar a atenção que na mídia aparece, e se dá cobertura muito, ao apoio da comunidade judaica no mundo inteiro ao Estado de Israel. Então, há cartazes, há manifestações, mas existe um processo muito importante que não sai na mídia, é minoritário, sem dúvida nenhuma, mas é crescente, é de que uma parte importante das comunidades judaicas, em primeiro lugar dos Estados Unidos, né, começa a se colocar contra o genocídio de Israel, começa a se colocar contra o projeto colonial e dizem, inclusive afirmando, põem por escrito que é um Estado de apartheid. Por exemplo, o mais importante deles, pelo que eu andei pesquisando, é o Jewish Voices for Peace, Vozes Judaicas pela Paz, que é um movimento americano muito importante, tem 440 mil seguidores e apoiadores no seu canal. Agora mesmo eles fizeram uma declaração muito boa no dia 7 e agora estão chamando manifestações com eixo contra o genocídio, que nós achamos que é muito importante. E há muitos intelectuais, muitos setores que estão cada vez mais se deslocando de Israel. Nós conhecemos aqui no Brasil Ilan Pappé, que esteve aqui, foi publicado o livro dele muito importante, A Limpeza Étnica da Palestina. Mas há vários outros intelectuais, uns com mais clareza, outros menos clareza, que começam a se posicionar dessa forma. E é importante isso para dizer que, primeiro, que o sionismo e essa vertente nazifascista na Israel não é a palavra de todos os judeus e que tende a crescentemente perder. Para terminar, uma recente pesquisa, esse ano ainda, no início do ano, feita por uma ONG americana, descobriu que na juventude judaica, mais de 50% já não se identifica com Israel. Isso até 20 anos atrás não era assim. Por quê? Por causa dessa ação genocida. Então é muito importante os esclarecimentos e colocar... Vamos abrir agora aqui para a Soraya e depois para perguntas, para seguir esclarecendo esse fenômeno, que é fundamental a questão da consciência. Ok, obrigado, professor José Velmovic. Nós estamos aqui com várias pessoas na live, complementando esta live. Já temos pergunta aqui, depois nós vamos passar. Podem mandar suas perguntas no chat. Na próxima rodada, eles vão responder aqui as opiniões, as perguntas que as pessoas forem postando no chat. Vamos passar, então, para a Soraya Miles, que é de origem palestina, jornalista, também estudiosa da situação daquela região,
Soraya, a gente tem tido aí uma semana em que a gente vê a imprensa explorando muito a morte das criancinhas no ataque que o Hamas fez e usando isso como um argumento para dizer que é terrorismo e que Israel tem direito de se defender. E a gente conversava aqui, um pouco antes de você chegar, de que a história não começa agora com o ataque do Hamas, né? A história, na verdade, tem todo um processo aí que o professor agora estava contando para nós, mas eu queria que você falasse um pouco mais dessa situação do povo palestino, né? Dessa situação que vive o povo palestino, para as pessoas até também entenderem um pouco por que uma ação armada contra o Estado de Israel, né? Se isso é terrorismo, se isso é desespero, se isso é raiva, né? As pessoas para tirarem as suas conclusões, mas conhecendo melhor qual é a situação do povo palestino. Seja bem-vinda, Soraya. Obrigada, Wilson. Boa noite, pessoal. Muito importante essa atividade na solidariedade internacional e internacionalista histórica da Conlutas. Então, super agradecemos esse espaço aqui para trazer para vocês a voz palestina. Sou palestino-brasileira. A gente vê que nós somos 13 milhões e metade do povo palestino é refugiado ou está na diáspora. A gente faz parte dessa diáspora porque para os nossos pais e avós não foi permitido permanecer na sua terra. Então, muitos nascem fora da sua terra porque não é permitido o retorno e nascem em campos de refugiados. E crianças palestinas em campos de refugiados sabem desde pequenas que aquela terra é delas. É ali que remontam as suas origens. Então, a primeira coisa que eu acho importante é trazer isso para vocês e trazer que não se trata de uma guerra circunstancial ou pontual, mas de uma colonização que já dura mais de 75 anos. E a gente tem os nossos pais e avós testemunhas dessa história. O meu pai foi um dos mais de 800 mil palestinos expulsos em 48 na Nakba, a catástrofe com a formação do Estado racista de Israel em 15 de maio de 1948, mediante limpeza étnica planejada. A aldeia da minha família paterna foi uma das mais de 500 destruídas naquele momento. Então, se a gente não compreender que há uma Nakba contínua, uma catástrofe que continua até hoje, e que nós estamos vendo mais um capítulo bastante agressivo da limpeza étnica sionista, desse projeto político de colonização que é o sionismo, a gente não consegue entender e fica com aquela informação fragmentada, achando que são dois lados em guerra. Eu quero dizer para vocês, não existia Hamas, não, lá atrás, viu? Não existia Hamas, não. Então, qual era a justificativa? Não existia Hamas em 48, quando Israel ocupou 78% do território histórico da Palestina, avançando até mesmo para o que recomendava a partilha da ONU, que era mais ou menos metade, tipo 56% para o Estado judeu, delegando para um projeto colonial metade daquelas terras e deixando Jerusalém sob administração internacional. Israel avançou até para o que recomendava aquela partilha, que se dizia justa, mas delegava a um projeto colonial metade daquelas terras sem consulta aos habitantes nativos. E, na verdade, dando um sinal verde para os planos de limpeza étnica que foram construídos antes. Os sionistas, esse projeto de colonização, sabiam e tem nos seus diários, e já está desmontado, inclusive por historiadores israelenses como Ilan Pappé, essa ideia de que o que aconteceu, a Nakba de 48, a catástrofe, foi fruto de uma guerra. Não foi fruto de uma guerra. É objeto da implantação do projeto colonial que necessitava da limpeza étnica para mudar a demografia na região e para constituir um Estado de maioria homogênea judaica, para constituir um Estado que se autodenomina Estado judeu e que muitos judeus no mundo, felizmente, têm dito, e a gente tem visto, inclusive no coração do imperialismo dos Estados Unidos, dizerem não em nosso nome. Então, a gente tem visto isso crescer.
porque aquelas pessoas sabem que esses crimes contra a humanidade não podem ser ditos em seu nome. E rompem e reconhecem o regime de apartheid. Então, assim, depois, em 67, Israel ocupou militarmente o restante da Palestina, que é essa parte de Gaza, Cisjordânia e Jerusalém, Cidade Velha de Jerusalém. Então, há uma situação de apartheid, como reconhecido pela Anistia Internacional, Human Rights Watch, Organização Israelense de Direitos Humanos B'Tselem, na Palestina do Rio ao Mar. O que é a Palestina do Rio ao Mar? A Palestina do Rio ao Mar é aquele território histórico da Palestina antes da criação do Estado de Israel. Outro dia, então, há todo um regime de apartheid em toda essa Palestina. Há um regime de apartheid contra os 20% que são remanescentes dos seus descendentes da Nakba, que ficaram nas áreas ocupadas por Israel em 48, e que são cerca de 1,9, 2 milhões, e que estão submetidos a 65 leis racistas. Tem centenas de aldeias beduínas em que não chega nenhum serviço básico para esse pessoal. Porque às vezes a gente olha para a fotografia e pensa assim, a Palestina é a Cisjordânia, Gaza e Jerusalém Oriental. É também, mas a Palestina é o todo. A Palestina são 6 milhões, 7 milhões que estão fora das suas terras, no refúgio ou na diáspora. A Palestina é essa sociedade que está inteiramente fragmentada nessa contínua Nakba há mais de 75 anos. Entender isso acho que é fundamental para a gente entender que se trata de uma luta anticolonial, por libertação nacional, como outras que nós vimos na história. E quando a gente entende isso, a gente entende que o povo palestino tem o direito de existir. E que, na verdade, Israel não precisa de desculpa para seguir na sua limpeza étnica. E que antes mesmo dos últimos acontecimentos, tinha matado já 270 palestinos, entre os quais 65 crianças. A maioria de vocês não sabe, porque não foi noticiado nessa mídia nas mãos dos grandes capitalistas, mas Gaza já tinha sofrido bombardeios este ano. São os tais dos bombardeios a conta-gotas de algumas horas ou de um dia que ninguém vê. Uma crise humanitária dramática, é uma tragédia. Gaza um verdadeiro campo de concentração a céu aberto, em que estão colocados 2,4 milhões, e isso é um pedaço da Palestina. A ONU tinha dito que Gaza se tornaria inabitável em 2012 ou 2015, em 2020. Nós estamos em 2023. Uma situação terrível. E agora um genocídio, mais um capítulo dessa Nakba contínua, bastante agressivo e descarado por parte desse governo sionista de extrema-direita, fascista abertamente e sem máscaras, o Netanyahu, e se sentindo à vontade para promover o genocídio e fazer a sua propaganda de guerra, difundindo fake news e recebendo o apoio dos cúmplices desse genocídio, dessa limpeza étnica. A mídia nas mãos dos grandes capitalistas. Eu estou falando para eles, vocês têm as mãos sujas de sangue e a história vai cobrar vocês. Aqueles que não estão entendendo que o que está acontecendo na Palestina é um genocídio. Já matou mais de 700 crianças, e vamos ficar só das crianças, já matou em 9 dias, mais do que matou em 51 dias nos massacres a Gaza em 2014. Então, é um genocídio, e a gente vê essa situação dessa mídia, né, que segue o discurso capacho do imperialismo, segue o discurso, seus interesses, né, difundindo mentiras e propaganda de guerra. Eu fico pensando assim, chamaria um representante do apartheid na África do Sul em pleno reconhecimento do apartheid como vinha acontecimento, para ser fonte, chamaria o colonizador para ser a fonte. Então, é muito complicado tudo isso, sabe? E Israel se sustenta muito em função dessa propaganda ideológica que difunde e que garante demonizar e desumanizar os palestinos para continuar no genocídio que está acontecendo agora. Os palestinos estão gritando. Eu estou acompanhando os jornalistas palestinos agora, em Gaza,
E os palestinos estão cobrindo, palestinos de Gaza, chorando, chorando. Os palestinos, ao mesmo tempo que estão cobrindo, estão perdendo a sua vida, esses jornalistas, e perdendo seus familiares. Então, eles estão lá transmitindo e sabem da morte da sua família. Neste momento que eu estou falando para vocês, mais uma família está sendo dizimada. E Israel, inclusive, municiando esses colonos no outro lado, na outra parte da Palestina, também ocupada, né, toda a Palestina ocupada, lembra que eu falei, todo o território ali é ocupado desde 48, e a outra parte da Palestina, inclusive distribuindo armas e incitando esses colonos fascistas a matar mais. O Zezoca lembrou muito bem que já mataram 55. Eu tenho uma amiga que outro dia a tia dela estava na cozinha, lá na Palestina, e um colono atirou na cozinha. Então, as pessoas estão fazendo café, fazendo o seu pão, e estão enfrentando essa situação. Sempre enfrentaram essa situação de barbaridade, de agressão dos colonos, de violência, e agora aquilo que eles escrevem, morte aos árabes, e que eles já estavam matando, promovendo pogroms, antes dos últimos acontecimentos em aldeias palestinas, na Cisjordânia, agora eles estão se sentindo à vontade com a bênção do mundo, de governos cúmplices, historicamente, e que estão falando abertamente, né? E não reconhecendo que se trata de um colonizado, um povo que vive sob colonização brutal, os palestinos, e um colonizador, um agressor e um agredido, um oprimido, que é o povo palestino, e um opressor. A violência, o que está acontecendo hoje, ponham na conta do Estado terrorista de Israel. A violência é fruto da opressão nacional. É preciso compreender isso, gente. E desculpem a minha revolta, a minha indignação, mas a gente está olhando essa situação, inclusive de perseguição de pessoas aqui no Brasil. A gente viu isso em 2001. E olha só como é a retórica, como é a propaganda. Israel disse assim, esse é o nosso 11 de setembro. O 11 de setembro de 2001, que deve ser condenado, não tem nada a ver com o que aconteceu agora, mas está tentando colar esse carimbo, essa pecha. Olha, o Hamas é o Estado anti-islâmico, como dizem os muçulmanos, que dizem que não tem nada a ver com a religião dos muçulmanos, e eu sou de família de origem muçulmana, ou é a Al-Qaeda, não tem nada a ver, gente, não tem nada a ver. E a gente pode ter as diferenças políticas que forem, nós temos com o Hamas, mas nós não podemos dizer que é a mesma coisa. E outro dia falaram assim, as crianças decapitadas, e alguém que eu vi, um camarada nosso, comentou lá no Twitter, procura onde estão as armas de destruição em massa do Iraque. Então, eu acho que essa resposta sintetiza bem o que nós estamos dizendo. E a história vai cobrar. A história vai cobrar mais esse crime contra a humanidade nesse capítulo de contínua Nakba. De contínua Nakba. E enquanto isso, o povo palestino vai seguir existindo, porque sabe que resistir é existir para todo o nosso povo, o povo palestino. Ok. Muito obrigado, Soraya, pelo seu depoimento. É muito importante todas essas discussões que estão sendo apresentadas aqui, primeiro porque a gente vê que existiu uma política imperialista, né? Uma intervenção imperialista na Palestina, criando um Estado, que é o Estado de Israel, e que a partir desse processo, que foi um processo que já começou com um enfrentamento militar, né? Com ataques ao povo palestino, ele não terminou até hoje. E pior, né? Que Israel se tornou um Estado que se expande, roubando as terras dos palestinos cada vez mais, né, e condenando os palestinos à marginalidade completa. Agora, é tão cínico o imperialismo, né, porque nós vimos na guerra da Ucrânia, e nós, a SSP com Lutas, estivemos na Ucrânia em apoio ao povo ucraniano, nós vimos o imperialismo norte-americano dizendo da democracia, da importância de defender o povo, a Ucrânia, o povo ucraniano, contra o autoritarismo de Putin, contra a agressão russa, e nesse momento os Estados Unidos se perfilam ao lado de Israel, blindando Israel, né?
que está massacrando, que está roubando terra dos palestinos, igual a Rússia fez com a Ucrânia, né? Então, é um jogo de interesse capitalista, né? Quais são meus parceiros que me ajudam a ter lucro, e nesse jogo, o que menos importa são as vidas dos trabalhadores que vão morrendo, né? Mas aqui começam a chegar já várias perguntas, e eu vou tentar ver aqui, falar com comentários, perguntas, para que vocês possam, numa segunda rodada, até expor um pouco isso. Olha só, o primeiro que fala aqui é o nosso companheiro Antônio Duarte. Ele pergunta o seguinte: podemos dizer que as milícias sionistas cumpriram o papel de soldados do imperialismo, criando um Estado títere sem um exército imperialista realmente? O Davi Souza coloca uma afirmação: chega de conflito, que Israel devolva o que roubou dos palestinos. Viva a luta da resistência palestina. Margaret Bilhalba coloca também uma afirmação: é uma colonização brutal contra a população palestina, que procuram esconder com unhas e armas, unhas, dentes e armas. Professora Suzette faz aqui também uma afirmação: concordo plenamente, professora Soraya. A grande mídia brasileira cumpre um papel vergonhoso. E a Lilian Van Eck faz uma pergunta aqui: poderiam comentar a posição do governo Lula? A Carta Sartori também pergunta: o que as organizações podem exigir neste momento? Romper relações com Israel? Então, são essas perguntas e comentários que nós temos aqui por enquanto. E aí eu vou passar de novo a palavra para o professor, para que ele exponha, né, sobre esses temas abordados aqui, e depois eu passo para a Soraya. Ok, Wilson, indo pela ordem. A pergunta do Duarte é: Israel é uma espécie de gendarme, né? Ou seja, o exército de Israel luta pelos seus interesses, mas ele tem também um papel a serviço do imperialismo. Por exemplo, Israel sempre teve, em particular a partir de 56, o papel de agir. Ele está ali, né? Está ali na região, agir rapidamente com missões que o imperialismo dominante achava importante. Tem um exemplo do Canal de Suez, 56. O que tinha acontecido? Nasser, que governava o Egito, tinha uma postura nacionalista em relação ao controle das águas e do Canal de Suez. Quem dirigiu o Canal de Suez era uma empresa do imperialismo inglês e francês. E Israel, apoiado por esses imperialismos, mandou sua tropa invadir, passar pela fronteira, entrar pelo Sinai, até chegar no Porto de Suez e controlá-lo. Inclusive, ele conquistou, ele tinha mais poder militar. Foi necessário toda uma mobilização e o Egito foi beneficiado por uma certa crise que houve nesse momento entre o imperialismo americano, por um lado, que não estava de acordo com a postura do inglês e francês, e a própria União Soviética, e aí, acabaram saindo, né? Mas era já um cão de guarda. Toda vez, por exemplo, Israel interveio na guerra do Líbano, né? Houve um conflito no Líbano de décadas, não vou dar para explicar tudo, mas de qualquer maneira, um detalhe. Havia uma guerra civil forte em que estavam ameaçado o domínio dos setores mais pró-imperialistas no Líbano. E havia uma luta de enfrentamento. Israel ocupou o sul do Líbano, montou inclusive um exército próprio, gente a soldo dele, do imperialismo, e manteve o controle um tempão. Só depois da luta do Hezbollah, que nós nem citamos aqui na exposição para ser conciso, só depois da luta da resistência libanesa, nesse caso encabeçada pelo Hezbollah, é que Israel teve que se retirar derrotado. Essa foi a primeira derrota, né? Esperamos que agora venha a segunda, mas essa foi a primeira derrota importante de Israel na região. Então esse papel é permanente, ao mesmo tempo que ele trata
de ser também, de construir ter a sua fortaleza garantida, né? E com apoio do imperialismo para isso. Agora, por exemplo, uma coisa impressionante que os Estados Unidos mandou para lá 2 esquadras com os navios mais poderosos da sua marinha para estar ali ameaçando qualquer um que entrasse. Por exemplo, o Hezbollah, existia uma possibilidade. Qualquer um que entrasse contaria não só com a luta, a força de Israel, né, militar, mas contaria com a força direta. Imagina, um cruzador ali preparado para intervir diretamente no outro país, tudo para defender Israel. Ou seja, não é qualquer gendarme, é um gendarme privilegiado, fundamental, né? Respondendo ao que perguntou o Duarte. A outra pergunta, eu vou deixar algumas também para a Soraya se colocar, mas foi boa essa pergunta da Lilian sobre a posição do governo Lula. O Lula está tendo uma posição vergonhosa, eu acho, né? É engraçado porque como a direita cria mais ainda, fica a dúvida, né? Muita gente, mas na verdade o que o governo Lula está fazendo com vamos dizer assim, um discurso negociador pela paz, está tentando ajudar ao bloqueio da resistência palestina do Hamas. É o Brasil que está comandando, inclusive no Conselho de Segurança, uma resolução que vai apontar o papel que, de acordo com o desejo de Estados Unidos, França, Inglaterra e tal, vai apontar esse direito e apontar para que vai pedir o seguinte: o grande pedido do Lula é que haja uma solução de paz, assim, bem no geral, e que agora a tarefa é abrir como ele falou, um caminho, né, para a assistência humanitária, porque é um negócio óbvio. Está havendo uma crise humanitária tão profunda que vai matar milhares, né? E então o governo Lula tem a brilhante ideia. Um pouco também para poder trazer os brasileiros que estavam lá na faixa de Gaza, que ele está articulando, e esse é o grande discurso dele, mas em relação ao conflito, é um papel de cúmplice, apesar de que o Lula sempre se disse amigo dos palestinos, né? E tal. Aí quando a mídia pró-imperialista e a direita cobram dele, ele, não, o que eu estou fazendo é permitindo uma negociação. Aí todo mundo, não, beleza, pode fazer isso. Mas condenação a Israel, nem pensar. Exigências de um auto imediato do genocídio, que está aí todo dia, não. Eles querem abrir uma negociação para um tal processo de paz que nunca houve, nem vai haver, enquanto... Isso perante o desprezo de Israel. Israel já fez várias... já ameaçou deixar passar e depois bombardeou colunas né, que estavam se dirigindo. Exigiu que todo mundo saísse do norte de Gaza para o sul, segundo eles, porque aí eles poderiam se afastar e bombardeia o pessoal que disse que bombardeia a cidade para onde eles estão indo, que é Rafah, na fronteira com o Egito, e bombardeia, matou Israel bombardeou um comboio, tinha 70 pessoas, matou dezenas de pessoas que eram famílias fugindo a partir de uma exigência deles. Ou seja, querer dizer que você pode conseguir uma negociação sem enfrentar, por exemplo, nem passa pela cabeça de Israel, nem passa pela cabeça de Lula, por exemplo, a suspensão das relações diplomáticas e a definição de crime contra a humanidade de Israel que permita sanções a Israel. A Carta da ONU, pela Carta da ONU, inclusive pelas atuais... existe uma autoridade internacional que é chamada ICC em inglês, que é responsável para acompanhar as guerras e ver quem está... Eles já disseram que está sendo cometido por Israel, já disseram, não é amanhã, há 3 dias atrás. É claro, é evidente. O que faz as grandes potências e o Brasil vai junto? Temos que negociar, não tomam nenhuma atitude séria. A única atitude que tomaram, forçados pelo desejo de Israel e do imperialismo americano, é colocar que Israel, que o Hamas, uma organização terrorista, é terrível, tal, horrenda, não sei o quê.
um ato terrorista tremendo, tal, tal, tal. E, enquanto isso, Israel vai fazendo. Israel praticamente cospe na cara desses governos, mas eles continuam tranquilos. É melhor assim, porque assim a gente mantém o diálogo. É o diálogo com o nazismo, o diálogo com o sionismo fascista, né? O que nós tínhamos que exigir, para terminar, evidentemente exigir, primeiro, o fim do genocídio e, caso, fim imediato dos ataques de Israel, e caso ele não, ruptura de relações diplomáticas, né? Qualquer governo que se diga defensor da democracia, da vida, né? Teria que fazer para Israel parar, a ver se consegue fazer, junto com o movimento, um processo que põe um custo que Israel não está tendo até agora para esse processo. Ok, professor, muito obrigado. Inclusive, a gente tem, dentro da esquerda, né, pessoas que falam, mas o governo não pode fazer nada, não tem o que fazer. E nós estamos vendo nessa semana a postura do governo da Colômbia, Até o da que Colômbia. rompeu relações com Israel, expulsou o embaixador de Israel, uma postura mais decidida, né, contra a guerra, né, e contra quem está fazendo a guerra, que é Israel. Então, o governo brasileiro poderia fazer mais, né? Você citou aí o BDS, né, que é o boicote aos produtos. O Brasil romper relações comerciais com Israel seria uma atitude importante, né, na defesa da paz. Se quer ter a paz, tem que derrotar essa política de Israel de agressão à Palestina. Mas aí, Soraya, olha, vamos lá, tem mais 3 questões levantadas aqui que eu acho que se agregam aquelas outras. A Claire Pereira está falando o seguinte: qual é a nossa tarefa nesse momento enquanto trabalhadores brasileiros? Né? O Elton Correia está dizendo aqui: diante dessa catástrofe humanitária imposta pelo Estado de Israel sobre o heróico povo palestino, o que os sindicatos e movimentos sociais podem fazer aqui no Brasil contra a barbárie? E o Benjamin Filho, nosso colega Frank, de Jundiaí, está dizendo aqui o seguinte: cadê as esquerdas? Onde estão frente a essa política de extermínio do povo palestino? Então, vou passar para você, Soraya. Ok, gente. Primeiro que Israel, como foi colocado pelo Zezoca, teve uma derrota política muito grande. Aquela cena daquele cerco, do pessoal atravessando aquele bloqueio que eles derrubaram, é muito simbólica. Eu acho muito importante quando a gente está falando da 4ª potência bélica do mundo, que recebe bilhões do imperialismo dos Estados Unidos todos os anos, que tem inclusive armas nucleares. Então, essa cena é muito importante, eu acho, que mostra que não é invencível, né, contra um povo que não tem nada a perder, porque é disso que se trata, né? E eu penso eu penso o seguinte: a gente tem visto alguns comentários que é muita confusão, né? Então, Israel declarando abertamente que quer que esse pessoal vá para o Sinai, para o deserto do Sinai, empurrar 2,4 milhões de pessoas para o Sinai e aprofundando a crise humanitária, a calamidade, né? E impondo mais um número gigantesco, milhões de pessoas, a uma situação de refúgio. A gente vai aguardar o quê? Mais 75 anos vendo essas pessoas morrerem no refúgio sem poderem pisar nas suas terras? Há 6 meses o meu pai faleceu. Meu pai dizia assim: eu quero retornar, eu quero retornar, eu quero retornar. E quando meu pai ficou mais velho, ele dizia assim: filha, se eu pisar na minha terra e morrer, eu morro feliz. E nem esse direito meu pai teve. Então, essa questão é parte dos planos de Israel de expulsão. O que está acontecendo hoje é parte dos planos de expulsão. Esse plano Sinai não é de hoje. Vão buscar na mídia, vocês vão achar.
Então, são os pretextos, as justificativas, as desculpas, com o aval e a cumplicidade de governos de todo o mundo para seguir fazendo isso, seguir nessa contínua Nakba, e agora nesse capítulo absurdo e agressivo do genocídio. O corredor humanitário, sim, é necessário, porque a opção, qual que é a situação dos palestinos hoje? Israel, que já impunha 96% da água contaminada, Gaza, 4 horas de energia elétrica por dia, diminuindo cada vez mais as milhas para pesca para os pescadores, contaminando a terra para os agricultores, impondo nesse cerco desumano que nada entrasse ou saísse sem que Israel permitisse. Crianças de 10, 12 anos já tendo vivido vários bombardeios. E assim, muita gente que perde famílias inteiras, 20, 22 pessoas da mesma família, 40 pessoas da mesma família, é o tempo todo isto. E aí o que acontece? Agora Israel falou abertamente, né? Se sentiu à vontade para declarar abertamente, né, a punição coletiva, o crime contra a humanidade, o genocídio. Então, cortamos o combustível, cortamos toda a eletricidade, toda a água. Qual é a opção dos palestinos que estão sob bombardeio? Morrer de fome ou pela bomba que está sendo lançada, inclusive com fósforo branco. Estão jogando fósforo branco sobre a cabeça, que é arma química. Isso está acontecendo hoje em Gaza. E eu penso o seguinte, a gente não pode, a gente tem que falar, tem que garantir ajuda humanitária, mas tem que principalmente lutar pela libertação do povo palestino. Que o povo palestino possa viver na sua terra livremente. E para isso, então, ajuda humanitária não pode servir de desculpa para dizer que você está fazendo alguma coisa, olha como eu sou bom, enquanto você mantém relações com o Estado de Israel. Não encobrir um discurso de ajuda humanitária para manter apertos de mão sujos de sangue. É isso que eu estou dizendo para vocês. Eu acho isso também que foi colocado, fim do genocídio, fim imediato de relações com o Estado racista de Israel. Aliás, não é de hoje. Nós estamos pedindo há muito tempo, desde 2005, existe o movimento BDS, de boicote, desinvestimento e sanções. Como eu disse, em 2021 a Anistia Internacional reconheceu o apartheid. Antes disso, a Human Rights Watch tinha reconhecido o apartheid. A Organização de Direitos Humanos israelense B'Tselem reconheceu o apartheid. Os palestinos vêm gritando faz tempo a situação deles. Então, não é de hoje. E assim que a gente estava lá com o Bolsonaro, o sionismo explícito na cadeira do Planalto, genocida, a extrema-direita e todo lugar apresentando aquela propaganda ideológica intolerável com as bandeiras israelenses e o discurso mudando até o pragmatismo, que é tradicional e típico da diplomacia brasileira, muito equivocado, que fala em dois lados iguais. Todas as notas de condenação que saíram agora do governo Lula desde o começo do ano trazem isso. Pedimos a ambos os lados para se aterem da violência, ignorando o fato que eu trago aqui. E repito, um colonizador, Israel, um colonizado, o povo palestino. Não estamos falando de dois lados. Estamos falando da violência do opressor contra um povo oprimido, uma opressão nacional brutal. E sempre nesse discurso já falido, essa solução injusta desde sempre, porque não garante justiça para a totalidade do povo palestino, uma sociedade fragmentada, como eu coloquei, nessa ideia injusta desde sempre de dois estados, que seria 22% do território histórico da Palestina, sem o direito de metade da população palestina retornar para suas terras, mas totalmente inviabilizada pela expansão colonial agressiva. Então, quando o Lula assumiu o governo, os movimentos sociais, as organizações, o movimento de BDS, ao qual nós nos somamos enquanto a Conluta se soma, e estamos há bastante tempo nessa luta, nessa batalha. Os partidos, nossos partidos se somam, o PSTU
e a Liga Internacional dos Trabalhadores, os partidos que estão reunidos aí em boa parte dos países do mundo, né, os partidos ligados à LIT, a Liga Internacional dos Trabalhadores, que é esse chamado, que é o chamado do povo palestino, o povo que vive sob opressão, de reconhecimento do regime de apartheid e ruptura de acordos com o Estado de Israel, a se iniciar de imediato por embargo militar. Quando o Lula assumiu, a gente mandou várias cartas, teve vários encontros, audiências públicas, pedimos audiências, pedindo o reconhecimento do regime de apartheid. Até agora, nada. Até agora, nada. A cumplicidade do Brasil com o que está acontecendo na Palestina é histórica. É histórica. Infelizmente, a gente tem já, infelizmente, durante os primeiros governos Lula e Dilma, o Brasil se tornou o quinto maior importador de tecnologia militar israelense. Os governos estaduais colocam nas mãos das suas polícias as mesmas tecnologias que são testadas sobre as verdadeiras cobaias humanas que são os palestinos, como nós vemos agora, de novo, no genocídio em Gaza, mais recente, e depois são vendidas para o mundo para promover o genocídio pobre e negro e o extermínio indígena. Então, qual que é a tarefa que a gente, da classe trabalhadora, qual que é a tarefa da classe trabalhadora internacional? Se mobilizar. Não parem de denunciar, não parem de denunciar. Essa propaganda de guerra, essas fake news e essa mídia pró-sionista a serviço do imperialismo, nas mãos dos grandes capitalistas, não parem de denunciar e de expor o genocídio que está acontecendo a Gaza. Ponto 1. Desmentir e desconstruir toda essa narrativa que serve para nos matar. Ponto 2. 3. Seguir em mobilização em unidade de ação onde for possível e construir atos gigantescos de solidariedade para mandar uma mensagem para o povo palestino de que eles não estão sozinhos, porque os palestinos seguem dizendo: a comunidade internacional nos abandonou, conte ao mundo que viu, contem ao mundo que estão vendo, contem ao mundo que nós estamos dizendo, e exijam dos seus governos o fim da cumplicidade com o crime contra a humanidade, de uma vez por todas. Que reconheça o apartheid, que escute o que nós estamos pedindo faz tempo. Eu acho que é isso que os movimentos e sindicatos podem fazer desde o Brasil contra essa barbárie que a gente está assistindo e agora televisionada para o mundo inteiro ver. Ok, muito obrigado, Soraya. Eu acho que, inclusive, isso é importante a gente dizer, as manifestações já estão ocorrendo, nós estamos vendo manifestações crescentes acontecendo não só no Oriente Médio, mas na Europa, no próprio Estados Unidos e aqui no Brasil. Eu cheguei a ver numa reportagem até um protesto dentro do Estado de Israel, né, em Jerusalém, de judeus, né, ortodoxos, fazendo um protesto dizendo que tem que acabar com o apartheid. Então, de fato, esses movimentos todos fortalecem a resistência, né? O povo palestino não está sozinho, né? Essa luta toda de apoio ao povo palestino contra Israel está crescendo, e acho que cresce até mais à medida em que vão sendo revelados, né, como nós estamos fazendo um esforço aqui, revelados os fatos. Nós vamos para as considerações. Só uma questãozinha, só um comentário Claro, bem rapidinho em cima disso que claro. você falou. A causa palestina é uma luta internacionalista por excelência. Não haverá qualquer trabalhadora livre enquanto essa opressão nacional perdurar, como acontece em todo caso de opressão nacional, como contra o povo ucraniano, como você colocou bem. A causa palestina, eu acho que a resistência palestina é inspiração para as nossas lutas justas em qualquer parte do mundo. E eu costumo dizer que a causa palestina é, sim, símbolo das nossas lutas justas contra a opressão e a exploração. Então, só para trazer que a causa palestina não é uma causa daqueles palestinos, árabes, mas é a causa de todo mundo, de todos nós oprimidos e explorados. Muito bom, muito importante. Olha, vamos falar
3 comentários mais que tiveram aqui e passar para vocês fazerem também as considerações finais, né? Que nós já estamos há mais de 1 hora aqui na live. Primeiro comentário da Sandra Moreira: o Hamas não é a Palestina. Infelizmente, teve de acontecer isso para o mundo abrir os olhos para o que está acontecendo com o povo palestino. A Claire Pereira: as grandes mídias de jornal escrita e televisão falam que o Hamas é um grupo terrorista. Aí pergunta para você, Soraya, qual é a sua opinião sobre isso? E o nosso companheiro Magno de Carvalho: nossa luta tem que ser pelo fim do Estado nazi-sionista que ocupou e massacra o povo palestino. Então, são essas 3 últimas questões levantadas pelo público aqui. Vamos passar para as considerações finais do professor José Velmovic. Só precisa ligar seu som, professor. Então, achei que foi bastante bom as perguntas e espero que tenha servido para esclarecer, mas algumas questões sempre ficam um pouco desenvolvidas, né? Então, vou me até elas agora, depois a Soraya pode completar aquilo que não ficar bem desenvolvido na minha intervenção. Então, primeiro, essa esse processo de essa vitória militar da resistência palestina através do confronto entre o Hamas e o Estado de Israel, as tropas do Estado de Israel, ao ser, para mim, uma derrota política muito importante, como já também colocou a Soraya, gerou uma espécie de contra-ataque, né? Ao nível da propaganda, e que tem muito acordo com isso os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, né? E a capitulação, como já foi colocado aqui pela Soraya, infelizmente, do governo Lula, né? Que deixa correr e articula na ONU isso, que é o seguinte: o que está por trás de dizer o Hamas é um grupo terrorista, ponto, essa definição, significa que não, ele está alijado de qualquer possibilidade de ser representado, de participar de processos, porque é um grupo terrorista. É isso. Vive disso, vive do terrorismo e tal. E é uma versão completamente equivocada. Aliás, é bom lembrar que nesses movimentos, nessas lutas anteriores anticoloniais, repetindo, Frente de Libertação Nacional da Argélia, a Viet Minh da Indochina e depois contra os Estados Unidos na Guerra do Vietnã. E, inclusive, os lutadores negros do CNA contra o apartheid sul-africano foram chamados de quê por essas potências colonizadoras? Terroristas. Até os judeus do gueto de Varsóvia foram chamados de terroristas pelos nazistas. Então, por quê? Porque eles estavam... O motivo era outro. Não é porque eles estavam ou não fazendo ações de determinada forma. Não é porque eles eram uma organização tipo, como já disse a Soraya, Estado Islâmico. Porque eles, de alguma forma, estavam organizando um anseio, uma necessidade daquele povo de lutar contra seu opressor, que só podia ser de uma forma armada. Não tinha outra. Você não pode tirar 500 mil soldados e toda a parafernália do Vietnã sem lutar militarmente, é impossível. Por mais que você tenha um papo, o PT gosta de falar isso. Não, a gente vai lá e conversa. Bom, haja conversa, né? Para convencer os Estados Unidos de sair do Vietnã sem luta, ou para convencer, mais ainda, Israel para sair recuar na reocupação, e muito menos para acabar com a apartheid, que o verdadeiro objetivo não é só tirar. Agora, no momento, a questão é que eles parem de bombardear Gaza, mas isso é só um primeiro momento. Só é possível ter paz, né? Para quem deseja paz, é necessário, como já disse aqui o Magno, o fim do Estado de Israel. Aí tem uma confusão, né?
acha que isso quer dizer o fim dos judeus, a ação antissemita. Não, o fim do Estado de Apartheid, como foi feito o fim do Apartheid na África do Sul. Para que haja uma Palestina livre para todos os seus habitantes, mas isso só pode também ser verdadeiramente livre se os palestinos, como bem colocou a Soraya, se referindo ao pai dela, não só os que estão lá agora, mas os que foram exilados, despossuídos, espalhados pelo mundo. E que tem isso com todos os direitos, porque isso acabaria com a possibilidade que se acabe com todas as leis. Bom, isso foi muito... por isso é tão importante o exemplo da África do Sul, é importante das lutas coloniais contra esses outros povos que eu citei. Agora, isso quer dizer... E nós reconhecemos, como reconhece... apesar de que essas potências, Israel quer dizer, simplesmente que a Hamas é um grupo terrorista, quando tem que realmente negociar com alguém, ou se tivesse a questão, quem representa mal ou bem o povo de Gaza, e que tem peso também na Cisjordânia, tem que começar com a questão concreta, que é o Hamas, né? E por isso mesmo, qual a nossa postura? Acho que deve ser a nossa postura. Não fazer esse sonismo, mas é um grupo armado que luta que luta por essa bandeira que falou o Magno, pelo fim do Estado de Israel, pelo fim do Apartheid, né? Isso não quer dizer que nós não temos diferenças com o Hamas. Eu, por exemplo, acho que a proposta que o Hamas faz, a diferença não é pelo fato de ele enfrentar ou não enfrentar o Estado de Israel, mas é que a proposta do Estado Islâmico que eles têm tem vários problemas. Uma é que limita, propõe a formação, em substituição a Israel, que é um Estado cada vez mais teocrático, a um outro Estado teocrático, dessa vez islâmico. E isso significaria colocar para toda a população que não que vê na futura Palestina livre, na verdade, uma legislação de acordo aos preconceitos que existem na região muçulmana. Por exemplo, a questão da luta das mulheres, por exemplo, a questão da luta LGBT, e também isso debilita a possibilidade de fazer que haja uma união de todas as forças palestinas, todas, socialistas, laicas, porque se você é um Estado Islâmico, e esse é o problema que tem, por exemplo, no Irã de hoje, né? Então, mas cuidado, estou alertando isso porque nós temos diferenças com eles na política, na formulação, mas partimos de um fato que eles estão na cabeça da resistência. Então, também não somos contra. Já ouvi de muitos companheiros que, em forma de pergunta, de dúvida, é o seguinte: isso é lançado por uma certa esquerda. Foi expressão disso o ex-deputado Jean Willis uma vez, que como Israel tem, por exemplo, leis civis mais avançadas, por exemplo, casamento para os setores homossexuais, para os LGBT em geral, e na Palestina muçulmana não terá. Não tem e não é política deles. Então, tem esse problema, mas Israel é mais avançado. Eu acho que isso é uma miopia muito grande. Por quê? Israel tem realmente essa... Vamos ver até quando, hein? Porque os colonos que estão no governo agora são completamente anti-LGBT. Mas, enfim, por enquanto tem. Ok. Só que um pequeno detalhe, é só para os judeus. Porque tem uma lei e só para os judeus que se casem com judeus. Tem uma lei que foi passada por esse governo, por um governo anterior do Netanyahu, que diz o seguinte: é proibido o casamento de judeus com muçulmanos. Quem fizer isso, seus filhos não serão cidadãos. Bom, então, que democracia é essa? Tá bom, eles fazem a permissão para os judeus, que se casem entre si. Porque se for algum árabe, com árabe, não é? E se for árabe com judeu, menos ainda. Porque eles estão contra a mistura racial, eles são a favor da separação total. Então, o que tem a ver isso com ser democrático? Por isso tudo, ainda que nós temos essas diferenças de programa, de proposição, nós chamamos aqui a unir a resistência e que parte dela hoje é o Hamas, que está
que teve essa iniciativa de encabeçar, e nós teríamos que chamar todo mundo, se juntar a uma resistência ampla, unida e com participação dessa organização. É isso. Ok, professor. Importante essa sua fala, mostrar que Israel, além de tudo, é um Estado racista, né? Por lei. Por lei, oficialmente. Soraya, agora vamos para suas considerações finais. Ok. Então, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente tem aqui no Brasil, a maioria, inclusive da classe trabalhadora, é católica, certo? Acho que ninguém tem dúvida sobre isso. Infelizmente, tem crescido o número de evangélicos. A gente tem, acho que Marx fala bem, né? Da religião é o ópio do povo, o suspiro, o alívio do oprimido em um mundo sem coração. Então, acho que a gente, com isso aí, a gente traz, né, essa questão. E quero dizer que não tem nada a ver com religião, tem a ver com política, né? A maioria dos palestinos são muçulmanos, mas não só, tem palestino cristão, tem palestino não religioso, palestino ateu, tem uma diversidade. E a gente vê que é muito homogeneizado, né? Então, esse Oriente inventado, de bárbaros não civilizados, afeitos à violência por natureza, as mulheres todas exóticas, submissas, as mulheres com véu, sem véu. Aliás, o véu não é o problema é a imposição, né? As mulheres com véu, sem véu, estão resistindo, estão lutando, inclusive, pelos seus direitos, né? Contra a opressão machista que existe, mas não tem nada a ver com ter nascido árabe ou nascido dentro de uma determinada cultura, mas tem a ver com um instrumento para dominação, como acontece em qualquer lugar aqui no Brasil. Eu mesma sou de família de origem muçulmana, e quero dizer que até dentro da religião islâmica há uma diversidade. O meu pai, por exemplo, ele sempre enxergou a religião como generosidade, igualdade, justiça social, como é para muitos católicos. Assim, o Hamas, de fato, na sua primeira carta lá atrás, ele trazia essa ideia de uma Palestina islâmica que nunca foi a da Palestina. A Palestina histórica, que tinha uma maioria de muçulmanos, nunca foi assim. Ela sempre foi muito mais laica do que a gente imagina. Então, o meu pai, por exemplo, dizia que quando ele era criança, judeus, muçulmanos e cristãos brincavam juntos sem rótulos. Quem cria essa diferenciação, essa distinção, é o colonizador, o Estado de Israel. E o Hamas depois quer ser aceito de todas as maneiras. Isso vocês podem buscar na história. Em 2006, ganha as eleições democraticamente em Gaza e tenta ser o interlocutor confiável nas mesas de negociação. Eu diria que tenta ser até uma nova autoridade palestina, que hoje é o gerente da ocupação, mas o Hamas tem uma grande diferença. Não podemos colocar um sinal de igual em relação à autoridade palestina, porque os seus militantes ainda resistem, estão na resistência junto com os demais. Agora, qual é o principal problema? Depois, em 2017, o Hamas disse que aceitaria, olha só, uma Palestina em qualquer parte que liberasse nessa solução de 2 estados como início, sem reconhecer o Estado de Israel, mas como princípio. Tentou de todas as maneiras. Então, eu acho que isso demonstra, né, que essa pecha de grupo terrorista, extremista, é uma mentira, né? É uma mentira. E a trajetória do Hamas demonstra isso. E isso não estou abrindo mão das nossas diferenças políticas quando eu digo isso. Eu só estou explicando historicamente, porque a gente tem que dizer a verdade. Eu sou a favor de que a nossa luta, ela se faz em cima da verdade, né? Eu estou contando a história para vocês do que aconteceu, a história que vocês podem pesquisar, não precisa acreditar em mim. Tem os livros da Sanderman, a editora Sanderman, A Limpeza Étnica da Palestina, outros livros, A Expulsão dos Palestinos, a Revolta de 36, 39 na Palestina, Os 10 Mitos sobre Israel, publicado não pela Sanderman, mas pela editora Tabla, que também traz outros livros. Tem vários. Agora tem o meu livro,
né, que foi objeto da minha dissertação de mestrado, foi uma pesquisa que a gente fez, que é o Nakba, um estudo sobre a catástrofe palestina. Então, busquem isso, pesquisem, né, e venham conversar com a gente, né, e assistir os filmes que estão disponíveis no YouTube. Tem um filme muito importante da Al Jazeera, legendado em português, ele tem umas 5 horas, é um documentário, chama-se Al Nakba, tem 4 partes, e tem vários outros que a gente pode recomendar, vários outros textos, vários outros artigos, enfim. O Hamas é um partido político. O Hamas não é a Palestina, mas é parte do povo palestino. A Palestina é muito mais, os palestinos são muito mais do que o Hamas. A autoridade palestina, enquanto gerente da ocupação, perdeu muita credibilidade, muita confiança na autoridade é zero. Então, a gente vê que isso reflete, muitas vezes, qual é o maior partido que tem sem ser autoridade. Então, é neste que eu vou votar. Isso acontece no Brasil, gente. Acontece em outros lugares. Não quer dizer... Seria como um apoio crítico, diria assim, né, que a gente vê aqui no Brasil, acontece em outros lugares também. E qual é o problema central para mim, minha visão, em relação ao Hamas? O Hamas não é um partido marxista revolucionário. Ele não tem como perspectiva que a opressão nacional se dá por uma questão que não dá para ser separada da questão de classe, da luta de classes, dos interesses do imperialismo na região, de colocar um enclave militar do imperialismo, não é um partido revolucionário. Então, não tem essa perspectiva em relação à libertação nacional. Na minha opinião, esse é o problema central que nós temos em relação ao Hamas e a nossa diferença central. Dito isso, eu quero assim dizer para vocês que essa ideologia que foi construída orientalista é muito forte e no senso comum nós somos esses bárbaros, porque pensem bem, se você falasse um europeu branco XYZ fez isso, decapitou crianças. Opa, será? Vamos questionar, será que foi mesmo? Não existe nem questionamento. A grande mídia nas mãos dos grandes capitalistas já solta, pelos seus interesses econômicos, claro, em aliança com o imperialismo, mas tem uma instrumentalização da opressão, que é o racismo, que está por trás disso, né? E nós temos que combater isso com todas as nossas forças. E desmontar essa ideia de civilização contra a barbárie é também parte da nossa luta por uma Palestina livre do rio ao mar, denunciar essa ideia e apoiar incondicionalmente a resistência palestina. É isso. É isso. Obrigada. Eu que agradeço. A gente realizou aqui mais uma live da CSP Com Luta São Paulo, dentro de uma realidade, uma conjuntura com um tema tão importante como esse, que a gente espera ter contribuído para trazer um pouco mais de conhecimento para as pessoas sobre o tema e que a gente possa, de fato, estar somando forças para defender a Palestina livre, né? Vamos seguir, esse é só mais um passo, a imensa caminhada que temos aí pela frente. Então, agradeço aqui aos nossos debatedores, agradeço a presença de todas as pessoas e até uma próxima oportunidade. Oi, Wilson. E aí, tudo bem? Tudo certo. Foi ótimo, viu? O que vocês ótimo. acharam? Então, eu estou vendo aqui as métricas aqui, a gente teve um público constante de pelo menos 70 pessoas acompanhando simultaneamente, né? Mas tivemos aí quase 400 que passaram pela nossa live. Teve 55 comentários, 80 compartilhamentos e eu achei que foi ótimo. Para segunda-feira tá rolando uma live do Andes nesse momento também, não sobre o mesmo tema, mas sobre a revogação do BNC.
e achei que foi bem legal, bastante gente comentando. E agora eu vou fazer o trabalho de divulgar o pós-live, né? O pessoal ter acesso a esse conteúdo aí nos grupos também. Peço a ajuda de vocês também nessa tarefa, porque o WhatsApp funciona assim, né? Quanto mais grupo, melhor. Ô, Obrigado, Lucas, gente. Oi, como é que faz para pode... divulgar? Depois manda para a gente como a gente faz para divulgar. É só botar um Isso. link? Eu vou É te isso? mandar certinho um textinho Tá e bom. também com o link para a pessoa ter acesso direto. Beleza. Obrigada, Maravilha. obrigada, gente. Abração, Obrigado. Zezoca. Um beijo Obrigado. para Grande você, que você abraço. se recupere logo aí, tá? Tô nessa. Beijão.